com o governo italiano para a liberação do corpo de Ayrton Senna. O Brasil está de luto oficial por 3 dias. A bandeira brasileira, que Senna tantas vezes ergueu pelo mundo, hoje ficou a meio mastro no Brasil. No Ministério das Relações Exteriores, o dia foi de negociações para liberar o corpo de Senna. Segundo o ministro Celso Amorim, a legislação italiana não é flexível e o corpo só pode ser liberado depois da autópsia. À tarde, o presidente da Itália, Luigi Scalfaro, ligou 2 vezes para o presidente Itamar Franco. Disse que a morte de Ayrton Senna provocou grande comoção nos italianos e pediu que fosse transmitido ao povo brasileiro o pesar pela perda. O presidente italiano garantiu que a autópsia no corpo de Senna será feita amanhã, nas primeiras horas da manhã. E o governo brasileiro já fretou um avião que vai transportar o corpo de Ayrton Senna de Bolonha para Paris. Lá ele embarca no voo 723 da Varig, que chega ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 5h50 da madrugada de quarta-feira. Em 87 e 89, Ayrton Senna voou em caças da Força Aérea e recebeu o título de Jaguar. Por isso, a aeronáutica vai homenageá-lo. Caças F-5 vão escoltar o avião que trouxera o corpo a partir do momento que ele entrar no espaço aéreo brasileiro. E um grupo de policiais da aeronáutica vai estar no aeroporto de Guarulhos para recebê-lo. Durante o enterro, a Esquadrilha da Fumaça vai desenhar um coração no céu de São Paulo. Agora à noite, o presidente Itamar Franco decidiu que vai decretar ponto facultativo nas repartições públicas federais no estado de São Paulo no dia do enterro de Ayrton Senna. O presidente também acaba de assinar este decreto, admitindo no quadro da Ordem Nacional do Mérito, no grau de Gran Cruz, Ayrton Senna da Silva, por ter simbolizado no seu campo de atividade as qualidades de determinação e coragem do povo brasileiro, contribuindo de forma notável para projetar em todo o mundo o nome do Brasil. O corpo de Ayrton Senna vai ser velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O repórter César Tralli está em frente à casa da família e tem as informações. Os agentes da Polícia Federal de São Paulo, em greve há mais de 20 dias, decidiram suspender a paralisação nesta quarta-feira para receber o corpo do piloto Ayrton Senna. O velório será na Assembleia Legislativa no bairro do Ibirapuera, na Zona Sul. E a família de Senna já decidiu. O enterro foi confirmado para quinta-feira de manhã, entre 8 e 11 horas da manhã, no cemitério do Morumbi, na Zona Sul. Os pais de Ayrton Senna estão reunidos na fazenda da família. A mãe de Ayrton Senna, Dona Neide, voltou para a fazenda em Tatuí, interior do estado, no começo da tarde. Ela estava em São Paulo desde ontem e decidiu se reencontrar com o marido, seu Milton. O pai de Senna fraturou a perna numa queda e anda com dificuldade. O casal agora só sai da fazenda novamente quando o corpo do filho chegar da Europa. Em São Paulo, uma pequena multidão faz vigília em frente ao prédio onde moram várias pessoas da família. Os fãs tentam dividir a dor do Senna da Silva. Entre eles, a mãe de Christian. Dona Suzy Fittipaldi contou que os parentes estão inconsoláveis. E ela própria, de tão chocada, chegou a pedir ao filho que abandonasse a Fórmula 1. Aquilo não é uma arena, que é um esporte. E que o pessoal que faz aquilo faz por amor, realmente por amor. Porque ontem à noite, quando eu quis falar com o Christian, nem liguei para ele, porque eu falei, o que eu vou falar para ele? Christian, sai fora disso, o que eu vou falar? Enquanto é tempo. Imbatível nas pistas, campeão também fora delas. O piloto herói era ainda um empresário cercado de negócios lucrativos. Negócios que ao longo dos últimos meses fizeram com que a família Senna crescesse. Em São Paulo, 150 pessoas trabalham diretamente nas empresas da holding Ayrton Senna da Silva. Os escritórios do tricampeão, neste prédio no bairro de Santana, na Zona Norte, hoje as portas não abriram. Os funcionários das 6 empresas do piloto divulgaram nota afirmando que os ideais de Senna jamais vão morrer. Em especial um projeto, Seninha, um herói de história em quadrinho criado para ensinar às crianças coisas em que o herói Ayrton acreditava muito: honestidade e caráter. O Senna de verdade apostava muito no Seninha do desenho e deixou isso registrado num vídeo. Esse garoto tem futuro, hein? E começa agora. Acelera, Seninha. Vocês viram? Acabei arrumando um companheiro e também vive correndo. No Rio, um grupo de crianças escreveu uma carta para famílias. Foi um dia de muita ansiedade aqui em Bolonha.
Até o começo da tarde, todos acreditavam na possibilidade de transportar o corpo de Ayrton Senna ainda esta noite para o Brasil. Não foi possível. Você vai conhecer agora os detalhes dessa história com o repórter Roberto Cabrini. Pois não, Bial. Durante todo o dia, os diplomatas brasileiros tentaram agilizar o processo burocrático junto à justiça italiana, a fim de que o corpo de Senna pudesse seguir para o Brasil ainda hoje. Não deu certo. E a justiça italiana acabou determinando que a autópsia no corpo de Senna vai ficar para amanhã, às 9 da manhã. A previsão, então, é de que o corpo de Senna vai seguir de Bolonha para Paris em voo fretado pelo governo brasileiro. Esse voo deve acontecer na parte da tarde. O transporte, então, de Paris para São Paulo vai acontecer pelo voo Varig 723, com saída prevista de Paris para as 11h20 da noite, horário da França. A chegada a São Paulo está prevista para a quarta-feira, às 5h50 da manhã, horário de Brasília. Vamos ver agora como foi o dia de hoje aqui no Instituto Médico Legal de Bolonha. Eles não falam português, muito menos conhecem o Brasil, mas amam Ayrton Senna e choram por ele. Se abraçam e se vestem de verde e amarelo, porque para eles Brasil quer dizer Senna. E verde e amarelo, as cores do heroísmo em forma de velocidade. Foi assim durante todo o dia. Centenas de fãs de Ayrton Senna vieram ao Instituto Médico Legal de Bolonha para homenagear o piloto. Nenhum deles passou da porta de entrada, mas o que importava era estar aqui. Para esses italianos, Senna era um herói sem nacionalidade, um herói universal. Também aqui, a palavra Senna significava sonho. Um sonho dourado que se foi. Tudo o que sempre quis foi me casar com ele, diz essa jovem italiana, um dia feliz por ter conseguido uma simples assinatura de seu cavaleiro. Assim ficou o rosto da Itália numa tarde de primavera. Flores e telegramas chegaram de todo o país. Acabou-se uma era, disse a edição especial da Auto Sprint, a revista de Fórmula 1 italiana. Mas eles se recusam a acreditar. No início da tarde, o empresário de Senna, Julian Jacobs, chegou ao Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo do piloto. Em seguida, os caixões destinados a Senna e Ratzenberger foram trazidos ao Instituto Médico Legal. A emoção cresceu. É mesmo verdade. Ali dentro está o corpo de alguém que para eles parecia indestrutível. Ayrton Senna foi muito importante na vida da gente. Acabou. É como Pelé, só outro Senna daqui a 100 anos. Asseguizado com a tragédia de Imola. Nós voltamos ao vivo de Bolonha, na Itália, com o repórter Pedro Bial. Será que isso ainda tem sentido? A pergunta que o campeão austríaco Niki Lauda fez ao saber da tragédia de ontem continua ecoando nas consciências dos amantes da Fórmula 1. E depois da hora de chorar, vem o tempo de refletir. A repórter Valéria Sfeyer mostra agora como foi o dia na Grã-Bretanha, terra da Williams e da maioria das equipes da Fórmula 1. Silêncio e tristeza na equipe da Williams. Engenheiros e mecânicos chegavam da Itália, mas passavam sem parar. Eles agora aguardam a chegada do que restou do carro de Senna para saber o que aconteceu. O diretor comercial da equipe, Richard West, negou categoricamente qualquer indicação de falha mecânica no carro. Falha do piloto, eu pergunto. Por enquanto, não podemos afirmar nada, diz ele. O chefe da equipe chegou de manhã cedo a Londres e veio para a sede da Williams no meio da tarde. Quer uma investigação completa no carro de Senna. Segundo assessores, o chefe da equipe, Frank Williams, pretende ir ao Brasil para o enterro de Ayrton Senna. Mas, profundamente chocado e triste com a morte do piloto brasileiro, não quis gravar a entrevista. Frank Williams divulgou uma nota oficial afirmando que o piloto brasileiro amava correr e passou esta paixão para todos que trabalhavam na Williams. Os que conheceram Ayrton Senna, diz Frank Williams, sabem que perderam alguém muito especial. A equipe da Williams vai se lembrar do piloto brasileiro com respeito, admiração e afeição. Frank Williams termina a nota dando os pêsames à família de Ayrton Senna e aos amigos espalhados pelo mundo. Os fãs da Inglaterra estão desconsolados.
muitas vezes parecem inconformados com a tragédia. Esta mulher diz que Senna foi o maior piloto de Fórmula 1, corajoso. Este outro pergunta, por quê? Senna é insubstituível, diz este outro fã. O portão da sede da Williams está coberto de flores e mensagens. Os fãs carregam as flores como se abraçassem um ídolo. A menina de 7 anos ajoelha e deixa a homenagem. Nas grades de ferro, os fãs expressam admiração pelo ídolo. Simplesmente o melhor, diz o cartaz. Um poema traduz o sentimento do artista anônimo, o piloto de pura perfeição. O casal enrola o bebê de 2 meses com a camisa do Senna. O adolescente abraça o buquê de flores com o símbolo brasileiro que Ayrton Senna respeitava e nos fazia sentir o maior orgulho. Foi o grande prêmio mais trágico da história da Fórmula 1. O que aconteceu no fim de semana na pista de Imola marcou para sempre o colorido circo da velocidade. Um marco triste que certamente vai provocar um conjunto de profundas mudanças nas regras da Fórmula 1. Sexta-feira, o drama começou com o acidente de Rubens Barrichello na variante baixa. O carro se espatifou na grade e capotou 2 vezes. Barrichello foi parar no hospital com ferimentos leves. No sábado, a primeira tragédia. O carro de Roland Ratzenberger perde um aerofólio e bate a 300 km por hora na curva Villeneuve. O Sintec deslizou pela grama com o piloto já desacordado. Ratzenberger recebeu massagens no coração, mas morreu no hospital de Bolonha. No domingo, outra batida grave na largada. Pedro Lamy não viu a Benetton de JJ Leto parada no grid. 2 pneus voaram para a arquibancada e feriram 4 espectadores. Momentos depois da liberação da pista, Ayrton Senna, liderando a corrida, não conseguiu fazer a curva Tamburello. O carro se espatifou no muro a mais de 330 km por hora. Senna não voltou mais a si. Enquanto os médicos atendiam o piloto, a desorganização da prova permitiu que um carro Larousse entrasse na pista. Levado de helicóptero, Senna morreu horas depois no hospital. A confusão atingiu os boxes quando o carro de Michele Alboreto atropelou 5 mecânicos. Um deles saiu de maca. O alemão Michael Schumacher ganhou a corrida, que Ayrton Senna preferia não ter disputado. Um piloto obcecado por segurança. Ayrton Senna ajudou a transformar Interlagos num dos autódromos mais seguros do mundo. Acabou morrendo numa curva que tinha todos os defeitos contra os quais ele sempre lutou. Pista por pista, são poucas as diferenças. Imola ou Interlagos seguem as rígidas normas de segurança da Fórmula 1. Mas quando o carro sai do asfalto, as coisas mudam. O homem responsável por todo o socorro médico em Interlagos diz que os dirigentes europeus são muito mais rigorosos se a corrida for aqui. Há 7 anos atrás, quando começamos aqui na Fórmula 1, eles tinham dúvidas até de tomar um soro. Quantos acidentes fatais teve aqui, nesses 7 anos? Aqui nenhum. Descida do lago. Aqui a área de escape tem mais de 100 metros, 5 vezes maior que a da trágica curva de Imola. Curva do S do Senna, assim chamada por ter sido desenhada por ele. As mudanças de Senna ajudaram a salvar a vida do piloto Michael Andretti no Grande Prêmio de 93. Esta é a chamada curva do Berger, a mais parecida com a curva da Itália, onde Senna morreu. Mas a semelhança fica apenas no traçado. Por sugestão do próprio Senna, a segurança aqui em Interlagos, aqui no Brasil, é maior, mas muito maior que lá na Itália. Se o acidente fosse nessa curva, o carro de Senna dificilmente venceria o obstáculo dessa caixa de brita. O carro afundaria aqui, certamente perderia muito a velocidade. E mesmo se vencesse essa caixa, ainda teria a barreira, aquela linha dupla de pneus, antes de bater no muro de concreto. Graças a Deus a gente conversou tanto de segurança aqui. A gente andava aqui, ele... Desculpa. A justiça italiana interditou o autódromo de Imola até que terminem as investigações sobre os acidentes do fim de semana. O repórter Reginaldo Leme esteve hoje na curva em que Senna bateu. Desmonta-se o circo.
A tristeza e o desânimo estão presentes na expressão das poucas pessoas que ainda hoje trabalhavam no último ato de um espetáculo que terminou em tragédia de proporções jamais vistas na Fórmula 1. As arquibancadas estão vazias. A bandeira no alto da torre reflete à distância o nervosismo que o Brasil está sentindo. Entrar na pista é proibido. A polícia toma conta da curva Tamburello. Por decisão da justiça italiana, a pista foi fechada e ninguém pode chegar perto do local do acidente. Mas desde ontem à noite, o muro da curva Tamburello está coberto por lembranças que representam a última homenagem ao ídolo que desde 8 de maio de 1982 substituiu Villeneuve no coração dos fãs italianos. Coincidência ou obra do destino? Villeneuve, que foi o maior ídolo de Senna, também morreu na primeira semana de maio. Os italianos, mesmo os mais jovens, sabem disso. Perdemos muito, diz um deles. Eu torcia pela Ferrari e por Senna, diz o outro. A garota não tem palavras, apenas lágrimas. Este senhor conta que o filho de 9 anos dizia diante da televisão: não é possível que Senna esteja morto. Camisetas, recortes de jornal, uma faixa verde e amarela e muitas flores cobrem o local da tragédia. Só não cobrem as marcas da violência estampadas no muro. No asfalto remendado da pista, nenhuma marca de tentativa de frear o carro. O que pode explicar este acidente? Imola tem culpa, sem dúvida. A Tamburello é curva de 250 km por hora e não tem caixa de brita nem pneus para proteção contra a batida no muro. Mas as novas regras têm que ser revistas. O fim da suspensão ativa eliminou o ajuste inteligente do carro às irregularidades da pista. Sem o controle de tração nas rodas, o carro também perde aderência. Será que foi o fim da ajuda eletrônica que trouxe a morte de volta à Fórmula 1? O presidente da FIA, Max Mosley, já admite reestudar o assunto, mas não admite culpa do novo regulamento. Ele diz que o controle de tração a essa velocidade não tem função. Quanto à falta de pneus no muro, ele diz que os inspetores de segurança da FIA aprovaram a curva sem os pneus. Mas a tragédia de Imola foi forte demais e exigiu uma reunião de emergência que vai acontecer depois de amanhã em Paris. A Itália... Você acha que passou? Eu fiz um cursinho, eu diria. O vestibular ainda vem mais pra frente. Eu acho que eu consegui um bom resultado durante a semana, já que ela foi meu primeiro verdadeiro teste com carro de Fórmula 1. E a gente conseguiu ficar entre os 6, 7 mais rápidos. Começou numa equipe pequena, Toleman inglesa. Não houve recordes, apenas preparação. Os recordes vieram com a Lotus, a sua primeira vitória em 85. Se ela demorou para chegar, Senna compensou ganhando na chuva, o que é muito mais difícil. A bandeira brasileira passeou na chuva, lavando a alma do nosso super-herói. No primeiro título mundial em 88, ganho em Suzuka, no Japão, outro recorde. A ITN, televisão independente britânica, mostra a tristeza de um país que perdeu o seu grande herói. Na primeira página de todos os jornais, a mesma cena. O encontro do mito com o seu destino trágico. O nosso ídolo vira lenda e inspira a prosa e o verso da imprensa de toda a Europa. O jornal inglês The Independent revela o amor secreto e generoso de Ayrton pelas crianças. Diante do horror, falta imaginação. Na França, 2 jornais trazem a mesma frase: a morte na curva. Morte anunciada pela própria vítima na véspera. Em seu artigo para o jornal alemão Welt am Sonntag, Ayrton Senna alertava para a insegurança causada pelas novas regras da Fórmula 1. Ayrton avisava que um acidente sério poderia vitimar um dos jovens pilotos, dispostos a tudo por um lugar no pódio. Eu sei, disse Senna, por experiência própria, que um jovem piloto aceita certos riscos para depois se arrepender. O veterano Senna confirma a frase sábia de Pedro Nava: a experiência é um carro com os faróis voltados para trás. Todo o destaque, o interesse e a perplexidade dos jornais não serão os únicos reflexos dessa morte trágica. Um grande ponto de interrogação paira sobre o automobilismo mundial.
O clamor é geral. É preciso rever as regras do circo da adrenalina. A partir de hoje, a história da Fórmula 1 se divide em antes e depois de Senna. Até um jornal do Vaticano critica os organizadores da Fórmula 1. Foi uma das reações mais fortes que vieram da Itália, como informa de Roma a repórter Lenise Figueiredo. O povo italiano sofre com a morte de Senna. Aqui ele não era só um campeão, era o ídolo da Fórmula 1. A tragédia com Senna é o assunto nos jornais e na TV. O Vaticano se manifestou e criticou os organizadores da Fórmula 1. No Osservatore Romano, o jornal oficial do Vaticano, saiu hoje com um grande artigo contra a decisão de terem continuado a corrida de Imola depois dos acidentes com Ratzenberger e Senna. Para o Vaticano, foi um show que contribuiu para um espetáculo brutal. E protesta, dizendo que o ruído dos motores e a faísca na pista prevaleceram sobre a morte silenciosa do homem. As imagens de Senna no triste acidente de ontem estão nas emissoras de TV de todo o país. Os telejornais mostram que o Brasil chora e falam do luto nacional de 3 dias. A dor é grande. As reportagens na Itália emocionam e com o fundo musical brasileiro mostram as lembranças de vitória e de felicidade no rosto de Senna, que foram divididas e que agora ficam para todo mundo. Viagem de ventania. O choro. De jogo, Rogério fez pênalti em Jorginho. Você revê aí.